sou Antônio Souza, tenho 47 anos, sou casado, tenho 2 filhos, um de 7 e um de 11 anos, e sou um empreendedor social. E vou contar um pouco da minha história para vocês. Antônio Souza nasceu em 1970, num pequeno sítio em Varjota, no sertão do Ceará. Eu costumo dizer que eu sou uma prova viva de que Deus existe. Um milagre na vida do nordestino, na vida das pessoas. Filho de um agricultor e uma dona de casa, morava com seus 10 irmãos, numa minúscula casa de taipa com um piso de terra batida. Era um tempo de grandes dificuldades. Seu pai, Zé Caboclo, plantava feijão, arroz, milho, mas os longos tempos de seca impediam que ele colhesse o suficiente para alimentar a sua família. Era um tempo de muita limitação, de muito sofrimento também, porque faltava muita coisa. No resguardo de um dos filhos, a mãe do Antônio passou a ter problemas mentais sérios. Quando eu vim me entender por gente, eu já conheci a minha mãe com uma deficiência mental, um problema mental. Quem cuidava da gente era a minha irmã mais velha. Maria da Paz teve de assumir a casa para cuidar de todos, com apenas 8 anos. Eu não tive infância de brincadeira, não. Logo aos 3 anos, o compadre Toinho, como era carinhosamente chamado, sofreu um acidente. Quando a minha mãe teve o compadre Francisco, o Antônio falou assim, eu que queria ver neném. Aí ele foi passar por cima de mãe, aí ele caiu. Ele bateu com os quartos na parede e a cabeça na cama, inchou as juntas do joelho, das canelas, dos carcanhar, como diz. E ele chegou o momento dele gritar 6 meses. Tamanha era a deformidade, a dor e o sofrimento. Gritava, isso acabava. Muitas das vezes eu era tão criança que eu tinha uma irmã mais nova do que eu e eu mandava minha irmã ir lá olhar se ele não estava morto. Porque naquela hora eu não me achava com condições, que eu achava que se eu ia pegar nele que ele estava morto. Se fosse depender dos prognósticos, talvez não tivesse nem vivo. Com muita fé em Deus e sendo devoto de São Francisco, seu pai fez uma promessa para que as dores que Antônio sentia parassem e para que ele conseguisse sobreviver. Graças a Deus, e acho que graças à fé dele, essas dores passaram. As pernas desincharam, as dores pararam. Antônio achou um jeito de se locomover. Dos 3 aos 8 anos, ele se arrastava pelo chão de barro. E quando os nervos cederam, conseguiu se apoiar nas pernas e dar pequenos passos. Enquanto seu pai e seus irmãos iam para a roça, Antônio ajudava a cuidar de sua mãe. Ele sempre foi muito carinhoso com ela. Por mais momentos difíceis que teve na vida da minha mãe, ela não desconheceu os filhos. Fogão a lenha, panela de barro. Em tempos de escassez, a comida era um pirão. Muitas vezes feito com água e farinha de mandioca. Comendo ao lado da mãe, Antônio ficava feliz quando via que ela estava bem. Ele e sua irmã adoravam ouvir a mãe cantar o ofício de Nossa Senhora. Agora lábios meus dizer anunciar os grandes louvores da Virgem de Deus. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai do inimigo com vosso valor. Sempre que podia, Antônio dava um jeito. Ia se arrastando atrás do pai para vê-lo semear a terra. Zé Caboclo tinha o maior orgulho daquele menino guerreiro que venceu a dor e encontrou forças para viver. O pai dizia que se o compadre Antônio se o Antônio não fosse aleijado, era o que ia puxar ele. Se arrastando, Antônio ia para todo canto. Ele adorava ficar embaixo do pé de umbu, perto do riacho. Tinha 2 pés de imbu, desse jeito aqui. Mais embutido do que isso aqui, as galhas. Você acredita que o compadre Toinho
subia em cima dos pés de imbu. E foi assim, até que mais uma fatalidade traçasse o seu destino. Aos 10 anos, Antônio foi acompanhar o seu irmão mais velho numa caçada. Passando por um pequeno declive, seu irmão escorregou e caiu no chão. Um tiro acidental atingiu a perna do Antônio. Eu já estava quase conseguindo ficar em pé, mesmo que as juntas não estavam encaixadas, mas o nervo foi cedendo e eu conseguindo quase ficar em pé. Aí quando eu recebi o tiro na perna direita, meu irmão. Eu lembro que foi uma tardezinha como essa, quase 5 da tarde. Meu irmão entrou em desespero. Enquanto o irmão foi buscar a ajuda do pai, sua irmã Maria da Paz amarrou um pano na perna do Antônio para estancar o sangue. Zé Caboclo conseguiu um cavalo e veio socorrê-lo. Eles tiveram que percorrer mais de 20 quilômetros por uma estrada de terra, até chegar à noite. Na beira da estrada, para pegar um carro que os levou ao hospital mais próximo, em Acopiara. Eu já estava inchada a perna, já não conseguiu aplicar anestesia, teve que fazer o procedimento sem anestesia. Zé Caboclo não entendia como uma coisa daquelas podia acontecer com seu filho tão sofrido. Ele ficou desesperado, temia pela vida do filho, que era tão frágil. O médico e a enfermeira do pequeno hospital passaram a noite inteira para retirar os estilhaços de chumbo que atingiram a perna direita e para fazer os curativos necessários. O que era para ser um azar, na verdade foi a sua grande sorte. Não tem um mal que não traga um bem. O médico que atendeu Antônio viu que a sua deficiência poderia ser tratada e ele poderia voltar a andar. Antônio escapou do tiro, mas tinha que se tratar na capital. O Dr. Cavalcante disse que conseguiria um hospital para tratar Antônio e a enfermeira Lucinda um lugar para ele ficar com parentes dela na capital. Zé Caboclo não tinha nem o dinheiro para isso. O único meio era pedir ajuda. Eu não queria voltar mais. Eu não queria retroceder. E aí eu saí de casa em casa, do comércio, pedindo ajuda. Algumas pessoas achavam que não precisava, que era mais um que estava pedindo ajuda. E como a gente vê hoje no dia a dia, né? Você não sabe quem está falando sério, quem está... Né? Mas eu prefiro acreditar que as pessoas estão falando sério. Se enganar, está enganando a Deus, né? Eu fui e consegui o suficiente para passagem de ida. Na realidade não tinha de volta. Para passagem de ida e sobrar mais alguma coisa. Em menos de 2 meses eu já estava internado. Daí passei 8 meses internado antes de fazer a cirurgia. Depois da cirurgia passei mais 4 meses no hospital. Passei 1 ano exatamente no hospital. E nesse período eu também criei muitos relacionamentos. Esse aqui vai ser minha alforria, minha salvação. E aí um médico que era exatamente que me recebeu em Fortaleza, na capital, ele me ofereceu uma oportunidade disse que estava precisando de um jardineiro. Aí eu fazia tudo. Cuidava do jardim enorme, cuidava das áreas externas da casa, lavava banheiro, banhava cachorro, lavava carro, trabalhando de jardineiro de dia e de noite estudar. Em 1982, Antônio chega em Araripina, no sertão de Pernambuco, para morar com seu tio João e sua tia Raimunda. Antônio tinha ganhado uma nova família. Mas aí eu tive pena dele, porque eu sei que ele estava sofrido, tinha saído de casa, andava à procura de melhora. Fica, meu filho, você fica mais você está em casa. Faz de conta que aumentou outro filho na família, entendeu? Aí eu fui cuidar dele, eu lavava as roupinhas dele, dei uma toalhinha a ele, as coisinhas dele eram tudo fraquinha. Mas ele veio e procurou minha casa aqui, para casa de Tivon, né? Ficou e nós criamos ele até na hora que ele diz, rapaz, agora eu vou procurar outro rumo. Aos 13 anos, Antônio teve a triste notícia de que seu pai havia sido assassinado numa emboscada. Pouco tempo depois nós recebemos uma carta que ele tinha sido assassinado na roça. Ele e
trabalhando com meus 2 irmãos mais novos na roça. Tinha um irmão mais novo que não conseguia ir para a roça ainda. E alguém veio e tirou a vida dele. Meu pai preocupado com os meus 2 irmãos, um de 6 e um de 8 anos, que estava com ele na roça, pediu para que eles fossem chamar meu irmão mais velho, que já estava casado, morava num sítio próximo, né? Na realidade, meu pai estava preocupado em que meus 2 irmãos o vissem acabar de morrer, né? Ou que o assassino viesse e fizesse alguma coisa com eles. Meus irmãos correram, foram embora. O assassino veio, deu mais 2 tiros no meu pai. E acabou com a vida dele. Durante uns 8 anos, Antônio ficou em Araripina, trabalhando na preparação da terra, no plantio, no cultivo e na colheita da mandioca. Mas ele sempre teve a compreensão de que a sua condição física não era adequada para a roça. Sabia que precisava buscar outros caminhos, desenvolver outras habilidades. Toda vida inteligente. Então ele nunca pensou no negócio de roça, trabalhar. Ele dizia que vamos tomar o senhor aqui esse tudo aqui, mas se Deus quiser eu vou procurar outro meio, que aqui não dá para mim não, né? Na cidade grande, Antônio aprendeu datilografia, fez cursos de eletrônica e aprendeu a instalar antenas de televisão. Eu acho que eu instalei mais de 1000 parabólicas nos telhados. Eu passava a madrugada instalando antenas parabólicas. Aí meu irmão, no Ceará, tinha uma fábricazinha de bolo. Ele disse que começou a ganhar dinheiro com bolo. Eu achei que isso também poderia tentar uma nova atividade. Eu fui fazer o mesmo método na capital, chove muito, úmido, mofava mais do que tinha que trocar. Fabricava mais para trocar do que para vender. E aí não deu certo. Fábrica de picolé, ganhei uma bela de sinusite. Eu fabricava no verão 5.000 picolés, quando no inverno caiu para 200 picolés. Também não deu certo. Antônio levou 28 anos para construir uma trajetória de sucesso. De passo em passo, se transformou num grande especialista e empresário da área da tecnologia da informação. Antônio nunca esqueceu de suas origens, nem de sua família, e sempre voltou para ajudar os seus. Ele foi muito sofredor, ele sofreu muito, mas hoje ele está sendo vitória, ele deu a volta por cima, como diz a história. Ele tem ajudado nós muito, ele ajuda demais a nós aqui, né? Porque eu tive um problema de doença, tinha que estar no tratamento, né? Mas ele ficou, vamos se aperreir não que ele ajude, né? Como eu ajudei ele, agora está me ajudando, não é isso? Ele nunca esqueceu e nunca separou da gente. Aonde ele está, ele liga para cá, vem para casa José, traz a família. Ele tem dois garotos que é umas coisas lindas. E a mulher dele é uma senhora importante. A Sueli é a minha tranquilidade, minha paz, meu sossego, a vontade de voltar para casa. A Sueli é uma mulher sábia. Eu falo que eu me estabilizei, me organizei na vida depois que eu me casei, né? Depois que eu encontrei a minha esposa. Em abril faz 20 anos de casado. O Luan é muito meigo, né? Muito meigo. Apesar de muito sisudo, muito sério, é muito meigo, né? Muito apegado, né? Já o Anthony, ele é mais na dele, mas é muito sensível também. O Anthony, esse lado de sensível puxou a mim, né? É mais coração, é mais emoção. Se sempre eu digo a ele, olha meu filho, não precisa você me dar o que você tem. O que vale para mim é a sua presença. Mas ele dizia, o que você fez para mim, eu nunca vou esquecer. Nunca. Coisa que eu achava que eu, criança, aquilo que eu fazia, eu não ia receber em troco. Mas pelo contrário. Ele
é um irmão, ele é um amigo, ele é um camarada, é meu tudo. Como empreendedor realizado, viu que podia fazer mais por sua gente. Criou uma fundação para desenvolver projetos de inovação e desenvolvimento para gerar empregos, renda e vida melhor. Ele está percorrendo todo o estado para chamar homens e mulheres de bem para acompanhá-lo nessa nova jornada. É pequeno, mas ele tem o coração grande e bom, humilde, viu? E carinhoso com todo mundo. Antônio sabe que pode ir além. Antônio tem a força da superação, a gratidão da sua família, o amor dos seus filhos, a felicidade de saber que onde quer que esteja, Zé Caboclo sabe que o seu filho lutou e venceu. Uma vez, não sei nem se você lembra, mas eu gostaria de lembrar ainda. Uma vez, nós era tão criança que um dia uma vez, a biqueira da nossa casa ficava mais alta do que essa daí, na serra, né? Porque a serra era grande. Aí a biqueira da casa ficava bem baixinha do lado da serra, bem baixinha. E a do lado de baixo ficava muito mais alta do que aquela caixa ali. Era uma coisa incrível. Aí tava só eu e eles pequenos, né? Aí veio uma reis na serra, na época se falava muito em onça. Aí veio aquela reis, aí caiu na biqueira da casa do lado de baixo. E a reis dava assim um estremido, ela dava um gemido tão grande que estremecia na serra. Aí nós era tão carentes, pegamos o pilão, encostemos na porta da cozinha e encostemos outra coisa lá na porta da varanda e com o Patoinho subiu, pra você ver, com o Patoinho aleijadinho, aí só pegou aqui no fogão, pulou pra cima. A parede da nossa casa, da cozinha, do lado do fogão, era quase igual aquela ali. Ele pegou nas varinhas e subiu, quando eu pensei que não dava com o Patoinho lá na minha parede.